Vou falar um pouquinho agora sobre a liberdade e a espiritualidade. Considere que a espiritualidade de uma pessoa é território sagrado a ser respeitado, cabendo-lhe evitar contendas e disputa para não provocar inimizade ou rejeição, que a sua espiritualidade inclua a liberdade de todo ser humano vivenciar sua religião pessoal sem que deva ser doutrinado a mudar. Silencie antes o desejo do outro em desmerecer a sua religião ou em querer provar que tem razão. Seja compreensivo com alguém tentar compará-lo para a sua religião, considerando tratar-se apenas da tentativa de convencimento pessoal. Agora eu vou fazer. O texto é maior, mas eu não vou colocar o texto todo, porque também vai ficar muito extenso, né? E aí o tempo vai ficar muito pouco. Vou fazer uma oração aqui para darmos prosseguimento ao trabalho. Senhor, permita-me ser feliz, mesmo diante da minha própria ignorância e superando as condições adversas em que nasci. Deixa-me, enquanto busco sair de meus equívocos, sentir alegria e viver com determinação, confiante na sua misericórdia. Continua-me, enquanto ajudo o meu próximo, tão sofredor quanto eu. Perceber a vitalidade nas coisas e agradecer da vida. Encoraja-me para que, mesmo na dor ou no sofrimento, na luta diária pela minha subsistência, viva com coragem e consciência de minha limitação, buscando superá-la com harmonia. Deixa-me levar aos outros a felicidade de que sou portador e a certeza de que minha força vem de nossa íntima e perene ligação. Conceda-me a aventura de tanto quanto enxugar lágrimas, também entender o sentimento que a fez surgir, transformando-a no amor que traz a felicidade. Incentiva-me a alcançar a felicidade possível, disseminando-a por onde passar a serviço do seu infinito amor. Permita-me continuar dono do meu destino com a capacidade de administrar minha liberdade a serviço da construção de um mundo melhor. Que assim seja, que tenhamos uma noite iluminada e abençoada, uma noite de paz em Cristo e uma noite com saúde a todos. Então, Josué, entregue a palavra a você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Eu já estava com saudade. Já fazia um bom tempo que a gente não tinha essa oportunidade. E eu digo sempre que as redes sociais são uma oportunidade gigantesca de divulgação do Evangelho, da doutrina espírita. Eu fico muito grato pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Meu irmão Fidelis, ele ouviu uns grilos. Eu acho que esses grilos estão aqui porque eu moro num prédio. E esses fones de ouvido devem ser muito sensíveis mesmo, porque você escutou os grilinhos que tem por aqui. E tem alguns aqui, viu? Mas fazem parte, eles estão ajudando aqui na inspiração do tema, tá? A natureza está colaborando aqui com o tema. Mas vamos lá. O nosso estudo de hoje, eu gostaria muito que ele fosse semelhante a um café. Vocês gostam de café, não? Olha aí, ó, tá vendo? Quem eu tô vendo aqui é Alberto e Fidelis, eles gostam de café, ó. Aqui tá, eu sou fã de um cafezinho. Eu queria muito que o nosso tema transcorresse igual um cafezinho. Eu fiz recentemente uma visita a uma cidade aqui do interior chamada Caruaru. Caruaru tem um movimento espírita muito bom.
um movimento espírita muito sólido. Eu fui fazer palestra em algumas casas em Caruaru. São 3 casas que eu vou muito lá. Uma se chama CIAMI, que é a Associação Municipal Espírita de Caruaru. A outra casa, olha aí, a desse botou aí, ó, Adoro Cafés também. Eu fui a uma casa chamada Casa Chique, outra casa chamada Maria Dolores, né? E quando eu estava lá na AME, que é a Associação Municipal Espírita de Caruaru, a caminho do Centro Espírita, tem uma cafeteria. E lá em Caruaru é um negócio interessante, viu, gente? Vocês já ouviram falar de Caruaru, não? Caruaru é conhecida como uma das capitais do forró, ela disputa aqui no Campina Grande. E lá tem uma coisa peculiar, tá? Eles têm lá uma iguaria que eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, que chama-se Tanajura. Então eles comem lá, tem hambúrguer de Tanajura, tem pastel de Tanajura, tem pizza de Tanajura, você sabe o que é Tanajura, né? E é muito caro lá a iguaria, viu? Lá na feira de Caruaru é R$ 350 o quilo da Tanajura. Camarão e lagosta é mais barato do que Tanajura lá. Então, tinha lá na cafeteria, quando eu estava indo a caminho da AME, um banner. Tinha lá um banner, olha aí, ó, disse o que é Tanajura. Tanajura, disse, é um tipo de uma formiguinha, de uma formiga, que chamam de saúva. Alguns chamam, tem vários nomes. E ela se transforma aí e passa a voar. Ela passa a voar e ela fica grandona, cai. E eles tiram aquela parte traseira da formiga, que é muito proteica, e assa. E muita gente gosta, né? Então, as crianças iam pegar Tanajura na rua, é uma festa. Tanajura é isso aí. Então tem um banner lá no café, vizinho ao centro, com uma frase que eu não esqueci mais. A frase diz assim: venha tomar café com a sua família, seus amigos. Vou repetir do jeito que está no banner, tá, gente? E diz assim: venha encher o bucho e falar da vida alheia. Eu disse, meu Deus, café é só para isso, para falar da vida alheia. Então, aqui entre a gente, quando você vai tomar café na casa de um amigo, e você não tem muita intimidade, você geralmente fica na sala, não é? Na sala, toma um café. Quando você tem intimidade, aonde é que você fica? Geralmente é na cozinha. Não é assim? Café na cozinha não tem uma fofoquinha de vez em quando, não tem? Ou não tem? Bom, o nosso café, a nossa conversa hoje, é aquela conversa com intimidade. Na sua cozinha, na nossa casa mental. Então, como todo mundo aqui, eu tenho certeza vocês se conhecem muito mais do que eu, todo mundo aqui se sente muito à vontade para a gente conversar, para a gente debater, para a gente concordar ou até discordar. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá, gente? Eu já falei para Alberto e para Fidelis que eu sou aqui. A hora que alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocação, pode fazer, porque nós vamos aqui começar o tema. E antes de adentrarmos com luz nas trevas, porque, olha, o tema é sugestivo, né? Luz nas trevas. Porque quando geralmente nós falamos em trevas, pensamos em escuridão, pensamos nas sombras. Mas o que nós precisamos entender é que essas sombras existem em nós, né? Existem em cada um de nós. E trazer luz a esse processo tem a participação fundamental de um ser que se chama Jesus. E nós precisamos, antes de aprofundar o tema, lembrar de Jesus, esse desconhecido. E quando eu falo esse desconhecido para vocês, gente, eu vou aqui jogar a primeira questão que pode até surgir em um debate, né? Quando eu falo Jesus, esse grande desconhecido, porque 2000 anos se passaram, pouco mais de 2000 anos se passaram. E se alguém chegasse para vocês e perguntasse se vivemos em um país cristão, e eu acredito que a maioria responderia que sim, vivemos em um país cristão. Eu gostaria de discordar e falar para vocês que nós não vivemos em um país cristão, na minha visão, que é a opinião, porque nós vivemos em um país bíblico, não é um país cristão. Cristianismo não é um rótulo. Cristianismo não é um símbolo que eu amarro no pescoço, uma fita do braço, a presença no templo, na igreja, no centro. Cristianismo vai muito mais além do que isso aí. E eu falo isso para vocês, gente, porque, na verdade, tem um livro
chamado Opinião Espírita. Não sei se o Alberto e o Fidel já ouviram falar desse livro. Ele é do Espírito Emmanuel. Opinião Espírita. É um livro antigo. E a segunda mensagem interessante, porque a segunda mensagem, gente, tem um título que pode levar você a fazer uma reflexão muito profunda, que se chama O Mestre e o Apóstolo. Olha a mensagem de Emmanuel nesse livro, a segunda mensagem, o Mestre e o Apóstolo. Ele vai falar que o Mestre é Jesus. Jesus é o Mestre de todos os mestres. Mas quem é o Apóstolo? E aí é que Emmanuel vai afirmar que o Apóstolo se chama Kardec. E por que ele afirma que Kardec é o Apóstolo? Sem fundamentalismo, sem fanatismo, sem afirmar que só por Kardec conhecemos Jesus. Não, nada disso. Ele afirma que Kardec é o apóstolo porque o cristianismo, tal qual os Espíritos vêm nos apresentar, ele foi vilipendiado ao longo dos séculos. Eu não sei se vocês concordam, a expressão é essa, vilipendiado. Ele foi massacrado, ele foi transformado, ele foi adulterado. O Evangelho de Jesus, para que nós possamos compreender isso aí, quem mais estava ao lado de Jesus? Jesus andava com prostitutas, com ladrões, com criminosos, com vagabundos. Jesus andava com aqueles que queriam andar com ele. Aqueles que queriam andar com Jesus estavam com Jesus. Os poderosos não estavam com Jesus, estavam. Jesus estava ao lado dos poderosos? Não estava. Por quê? Porque eles não queriam. Jesus estava ao lado de todos aqueles que queriam estar ao seu lado. Se algum poderoso quisesse ir até Jesus, ele jamais iria recusá-lo, mas Jesus não ia ao encontro dos poderosos. Jesus vai dar vez e voz àqueles que não tinham nada disso. Muita gente sem voz e muita gente sem vez até hoje. Jesus não vai se indignar, Jesus não vai se revoltar. Alguém levantou a mão. Se quiser perguntar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Rapidinho, Josué. Não tem problema, pode fazer. E quando os poderosos queriam falar com ele, iam que na calada da noite, não era isso? Nicodemos, exatamente. Muito bem, Alberto. Jesus dá uma lição de vida a Nicodemos impressionante. Isso que você falou agora é tão oportuno porque tem uma passagem de Jesus que ele fala de reencarnação e vida após a morte com Nicodemos. E não é aquela frase que muitas vezes é usada, necessário vos é nascer de novo. Jesus vai usar uma frase muito espiritual. Ele vai afirmar a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E ele emenda, és rei de Israel e desconhece essas coisas, porque Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos faz uma inquirição que não é de reencarnação, é de regressão. Ele diz, eu devo voltar ao ventre da minha mãe para nascer? Isso não é reencarnação. Voltar ao ventre da mãe dele é nascer Nicodemos de novo. Jesus não diz isso para ele, Jesus fala a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, não sabeis de onde ele vem, ou seja, o Espírito existe antes como o catolicismo, o protestantismo, falam que o Espírito nasce na concepção. Ou seja, na hora da fecundação, aí surge o Espírito que vem com um sopro de Deus. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala, o Espírito sopra onde quer, ouvir sua voz, não sabeis de onde ele vem. Ou seja, ele vem de algum lugar que nós não sabemos. E se nascesse na concepção, Jesus teria dito, vem de tal lugar do sopro do Pai. Não é isso que ele fala. Vocês já estão ouvindo barulho de avião, tá? É porque eu moro perto de um aeroporto. De vez em quando aparece, mas não é muito não. Então, quando Jesus emenda, só quando quer ouvir sua voz, não sabeis de onde vem, nem para onde ele vai. Porque com desencarne, você não sabe para onde ele vai. Nem você sabe para onde vai. Então, essa passagem de Nicodemos e Jesus, ela é muito emblemática. Mas não é o nosso tema de hoje, mas ela tem muito pano para as mangas, não é? Então, quando Jesus estava recebendo as pessoas que o acompanhavam, que estavam ao lado dele, Jesus não se indigna, não se revolta, não se aborrece com nenhuma delas.
Você não vai ver Jesus revoltado, aborrecido, chutando, batendo, quebrando, ninguém. Jesus só vai ficar, preste atenção, todo mundo que está nos acompanhando agora, para observar a reflexão que eu vou fazer, e se você discordar, pode falar, não tem problema. Jesus só vai se revoltar, a ponto da indignação, e a frase é essa, com os religiosos, com os sacerdotes. Olha como Jesus se referia aos sacerdotes. Serpentes e víboras. Jesus chamava os sacerdotes de serpentes e víboras. Jesus, diante do templo de Jerusalém, Jesus vai falar: transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões. Quem era o covil de ladrões? Eram os sacerdotes religiosos que estavam lá dentro, transformando a casa em comércio. Havia até cambista no templo de Jerusalém. Por que tinha cambista? Resumindo, porque os povos que vinham de vários locais nas imediações tinham suas moedas. E eles precisavam trocar pela moeda que era a moeda do Império Romano, que é o denário. Então eles tinham uma casa de câmbio dentro do templo de Jerusalém. Eles criavam animais para serem sacrificados. Os judeus israelenses, os israelitas, eles gostavam de sacrificar animais. Estão me ouvindo aí? Caiu um. Ele não é muito justo não, esse fone. Eu vou falar e vou sair do encaixe aqui para poder apanhar, tá certo? Eu vou continuar falando, não vou parar não. Os israelitas, eles gostavam muito de sacrificar animais, não deixavam de sacrificá-los. E não achei não, o fone não. Ele caiu, o fone pequeno. Mas vocês continuam me escutando? Pronto, então dá para continuar com isso aqui. Minha esposa veio me ajudar aqui, ela vai procurar aqui o fone. Então, eles tinham o sacrifício de animal. Então, quando alguém chegava de algum povo com uma ovelha para sacrificar, não, minto, tá aqui no meu ouvido, amor, tá aqui. Tá aqui o fone e eu fui procurar ele no chão, meu Deus, foi o esquerdo que caiu. Então, eles pegavam as ovelhas e diziam: essas ovelhas suas que você trouxe, ela não está digna do Senhor. Então eles vendiam a preço de ouro as ovelhas, segundo eles, dignas do sacrifício do Senhor. Então isso era um comércio. Mas eu pergunto a vocês que me escutam agora, qual é a diferença para hoje, depois de 2000 anos? Vocês já viram alguma diferença? Eu posso dizer a vocês qual é a diferença? A diferença é que na época de Jesus não tinha Pix. Essa é a diferença. Na época de Jesus não tinha maquineta de cartão de crédito, não tinha Pix, porque hoje o que se está fazendo com a mensagem do Evangelho é algo que deixaria Barrabás envergonhado. Barrabás ia ficar constrangido, porque são aqueles que se dizem religiosos, vendendo a fé, comercializando a fé, explorando, enganando, mentindo, fazendo falsas curas. Pasmem vocês, para ilustrar isso aí, é importante entender que nós precisamos separar o que é evangelho do que é isso. Para que nós possamos compreender por que surgiu o Espiritismo na condição de consolador prometido. Por isso que os Espíritos falaram que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Com todo o respeito que nós temos a todas as religiões, eu tenho amigos pastores que são pessoas sérias. Eu tenho amigos pastores sérios, tenho amigos sacerdotes, padres sérios, mas existem muitos mercadores do tempo. E para que vocês tenham uma ideia de como é a complexidade desse processo, nós temos visto recentemente, eu vi uma liderança religiosa falando assim: olha, o meu avião não está mais tão bom como estava, eu quero comprar um avião novo, se tiver alguns irmãos que possam doar 100 mil, 200 mil, 500 mil para ajudar a comprar o avião. Ele fez um evento num grande palco e ele fez um cálculo interessante. Ele disse assim: olha, eu só preciso de 10 irmãos com 100 mil reais para doar cada um, 20 com 50 mil para doar. Ele fez uma conta em que no final, aquele que não tinha mais nada, que não tinha condição de doar, ia doar 500 reais. É impressionante. E onde é que passa a misericórdia, a compaixão e o perdão? E para que você tenha uma ideia, para que a gente possa compreender o impacto disso na sociedade, na nossa vida,
E para entender o que é luz nas trevas, porque quando nós falamos em luz nas trevas em nós, porque são trevas interiores, todos nós carregamos aspectos de sombras, todos nós temos dentro de nós ganância, orgulho, egoísmo, nós temos inveja, nós temos uma série de sentimentos que fazem mal, ódio, vingança, violência, todos esses processos, eles existem em nós. Eles não podem, nós não podemos simplesmente acreditar que eles deixaram de existir porque nos tornamos espíritas, católicos, evangélicos. Não, eles não deixam de existir, eles estão aí dentro. Eu tenho uma pessoa querida que diz assim, que alguém aqui lembra da época do pinguim de geladeira? Você é dessa época, Alberto Fidelis, que tem um pinguim que botava em geladeira? Olha aí, ó. Fidelis disse que sim. Eu tenho uma conhecida que ela disse assim, José, eu acho aquilo tão brega. Eu tinha um lá em casa, tá? A mãe gostava, tinha. Eu não acho brega não, mas essa amiga minha achava brega. Aí ela disse, José, eu acho tão brega, minha mãe tinha um pinguim de geladeira e ela não se libertava daquele pinguim, porque desde que eu nasci que ele estava lá, eu disse, meu Deus, eu tenho que me livrar disso. A minha mãe foi passar uns dias na casa de um filho, de um irmão meu, e aí eu disse, eu vou aproveitar para me livrar do pinguim. Vou dizer a ela que caiu e quebrou. Aí ela pegou o pinguim e escondeu. Ela ficou pensando assim, e se minha mãe passar mal, chorar, aí eu devolvo o pinguim. Ela pegou o pinguim e levou para o sótão, que ela chamou de garagem, onde guarda carro, tem um monte de tralha, botou lá um pinguim escondido, para a mãe dela não achar. E ela disse que quando a mãe voltou, que viu que o pinguim não estava lá, que ela disse que caiu e quebrou. Ela ficou tão triste, ela chorou. Ela disse que a minha filha, esse pinguim, é mais velho que você, uma lembrança do seu avô, e chorou e tal. E ela disse que se segurou para não devolver o pinguim até que a mãe dela se conformou. Mas um dia a mãe dela procurando o pinguim, mexendo coisa em casa, não tinha o que fazer para mexer, achou o quê? O pinguim. Aí ela disse, José, minha mãe quase quebrou o pinguim na minha cabeça. Só não quebrou porque ela não queria ele inteiro. Mas qual foi a reflexão que eu fiz? Que as coisas que você tirou de você, mas que você não jogou fora, que ainda estão lá dentro, estão escondidas, mas estão lá dentro, um dia podem aparecer, não pode? Um dia pode aparecer. Por isso que nós precisamos trabalhar esses temas com muita profundidade. Porque o Evangelho de Jesus é a chave desse processo espiritual. Quando Emmanuel fala que Jesus é o mestre, Kardec é o apóstolo, é porque ele está dizendo o seguinte, coube ao codificador resgatar o cristianismo redivivo, o cristianismo da misericórdia, da compaixão, do perdão. Não é o cristianismo, não é o evangelho apenas do dízimo, porque, com todo respeito, Jesus não falou de dízimo. Jesus não falou em dinheiro, Jesus não focou em dinheiro, Jesus não vai focar nem que é importante o dízimo. Jesus, ao lado dos seus discípulos, Jesus vai falar, tive fome e me deixe de comer, tive sede e me deixe de beber, estive preso, me visitastes, nu e me vestistes, estrangeiro, me recebestes. Jesus não vai falar, ao meu lado estarão os dizimistas, os ofertantes, os maiores colaboradores, e nós sabemos que nenhuma instituição existe sem recursos. Mas o Espiritismo não trata o dízimo com mais importância do que as pessoas. Essa é a diferença. O Evangelho, aliás, o Espiritismo nem sequer trata o dízimo. As pessoas colaboram com o que querem. As pessoas dão o que querem dar. Elas ofertam o que querem ofertar. Aquelas que não podem, não dão. Ninguém obriga ninguém a nada na casa espírita. Vocês concordam comigo? O foco na casa espírita é o tratamento. O foco, olha, quando a gente quer construir alguma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma salinha, uma reforma, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar. Não é assim que se faz? Aí as pessoas, é uma coisa tão engraçada, porque as pessoas, os espíritas doam arroz, o feijão, a carne, doam os alimentos, eles mesmos levam e eles mesmos compram a senha para poder comer os alimentos que eles doaram. São formas que se encontram de angariar recursos sem ferir a ética, sem ferir o Evangelho. Hoje nós encontramos depoimentos aí nos TikTok, nos YouTubes, de lideranças religiosas falando que aquele que não pode pagar o dízimo devia nem passar na calçada da igreja. Eu vi um pastor falando, olha, você que não pode pagar o dízimo não devia nem entrar aqui e sentar nessa cadeira porque ela foi comprada com dízimo.
É impressionante eles falarem que o dízimo é para Deus e não explicar como é que o dinheiro vai parar na conta deles. Comprando mansões, carros, trocando salários de 600, 800, R$ 1 milhão. É impressionante. Tem liderança religiosa no Brasil, que eu não vou citar, obviamente, que tem apartamento nos Estados Unidos avaliado em mais de 100 milhões de dólares. Agora esse caiu, mas só aí. 100 milhões de dólares. É algo tão impactante que fere a mensagem do Evangelho. Por favor, me confirme, vocês, tá? Estão me ouvindo bem? Vocês lembram de um capítulo do Evangelho? Vou segurar ele aqui, tá? Vocês lembram de um capítulo no Evangelho? Só que eu percebi que quando eu seguro ele baixa. Um capítulo chamado O Óbolo da Viúva. Vocês conhecem esse capítulo? O Óbolo da Viúva. Esse capítulo é lindo. É Jesus ensinando seus discípulos. Então ele vai estar ali em frente ao gasofilácio, que era onde os judeus colocavam suas ofertas. E Jesus vai olhar para eles e vai observar uma pobre viúva que coloca 2 moedinhas insignificantes, menos do que centavo. Menos do que centavo. Aquela moeda que se você der ao morador de rua hoje, ele joga na sua cara. Ele não quer. Pois ela colocou lá no gasofilácio. Jesus vai falar para eles, ela colocou mais do que todos os outros, porque todos deram do seu supérfluo, ela deu do seu necessário. Vê que coisa linda. Jesus não atribui o valor à importância financeira, mas ao sentimento da alma, do coração. O Espiritismo vem com um compromisso do fora da caridade não há salvação. O Espiritismo vem com um compromisso da prática do amor incondicional. Olha que coisa linda. Dai de graça o que de graça recebeste. Não é fácil o Evangelho, não é fácil. E aí eu vou mais além, tá, gente? Eu vou mais além. Eu acompanhei um pastor que eu tenho um respeito muito grande a ele, que eu gosto muito dele, do trabalho dele. Ele é um cristão, é um lutador. Eu não vou citá-lo, porque é numa reflexão bem forte, porque ele vai entrevistar um outro pastor. Ele disse, olha, ele fala isso, ele cita nomes, tá? Eu não vou citar, mas ele cita. Ele está em uma entrevista com um outro pastor, que é líder de uma rede de igrejas, e o pastor diz para ele que na igreja dele, ele orienta os pastores a não falar em Jesus. Aí você está me escutando agora, você diz assim, mas o que é isso? É exatamente isso. Ele disse, olha, o pastor fulano de tal, ele me disse que orienta seus pastores a não falar em Jesus, porque Jesus só atrai pobre. Jesus mandou alimentar, dar água, dar roupa. Ele disse, se eu falar isso na igreja, eu vou chegar pobre. Na minha igreja só falo em José do Egito, e Moisés que abriu o mar vermelho, no empresário que perdeu tudo, mas deu tudo para Deus, ou seja, deu tudo para eles. E no outro dia tem uma BMW na porta. É um tipo de relação financeira, comercial, onde eles não se importam com as pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, tá, gente? Eu até, essas reflexões que eu estou fazendo, não sei se isso impacta vocês, se vocês se sentem desconfortáveis, mas nós não podemos deixar de falar, nós não podemos. Porque os mercadores do templo, alguns querem adentrar até na casa espírita, querem trazer esses processos para cá, isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. E para que vocês tenham uma ideia, tem um vídeo de uma advogada do Ceará, em que essa advogada, ela conta que uma ação na Justiça do Trabalho foi bem interessante. Diante do juiz, o jovem, o senhor, disse que a profissão dele, na igreja que ele era frequentador, ele era funcionário da igreja, e o juiz disse, qual era a sua profissão? Ele disse, caidor. Vocês entenderam o que eu falei? Profissão caidor. Aí o juiz não entendeu. Caidor disse, eu sou aquele cara que o pastor chega e bota a mão e ele cai no chão. Eu sou aquele cara que está andando de muleta e o pastor diz, joga a muleta que você vai andar. Ele joga a muleta e sai andando. Ele disse, um dia eu estou numa igreja, outro dia eu vou para outro estado, ele viajava o Brasil todinho fazendo essa fraude, que é uma fraude. E aí ele disse que é ele um sem número de pessoas que são remuneradas para isso. Então a profissão dele era cair, era fazer tudo que fosse dito para ele fazer. Então ele disse que um dia foi para São Paulo, e lá em São Paulo ele foi num templo dessa igreja, e ele estava de muleta, em um lugar ele chegava de cadeira de roda, deixava a cadeira de roda sair andando, e
No outro dia, o pastor levou ele para outra igreja, na outra extremidade de São Paulo. São Paulo é muito grande. O estado de São Paulo tem mais gente do que o Chile. E para você ter uma ideia, ele disse, olha, eu fui para outra igreja, um tempo bem distante, achando que ninguém ia identificá-lo. Porque às vezes ele estava com barba, às vezes sem barba, mas como foi de um dia para o outro, não deu tempo de fazer muita mudança. Então, quando ele foi para outra igreja, ele foi descoberto. Aí bateram nele, olha, esse cara é um farsante. Aí, resultado, ele foi demitido. Foi demitido da igreja. Aí o pastor disse, eu não vou lhe pagar mais. Ele disse, eu quero receber, pastor, eu trabalhei, eu apanhei, eu sofri. Ele disse, não, mas o compromisso era você não ser descoberto. Mas você foi descoberto, não vou lhe pagar. Ele disse, o senhor vai ter que me pagar. Ele disse, eu não pago. Aí ele foi, botou a igreja na justiça do trabalho, com a profissão que ele tinha, que era, ele disse caidor, mas na verdade era fraudador. E é impressionante a quantidade de pessoas que faz isso no Brasil inteiro, como se fossem coisas normais. E nós relativizamos isso, Jesus não relativizava. Jesus não facilitava para os religiosos, Jesus chamava eles de serpentes e víboras, chamava de covil de ladrões, e Jesus se referia aos fariseus, que eram os doutores da lei, como sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. Jesus os conhecia. Jesus falava que eles exploravam as casas das viúvas. Jesus era tão indignado com eles que há um momento em que Jesus adentra a casa de Zaqueu. Vocês conhecem, lembram dessa passagem? Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era alguém que tinha muitas sombras interiores, estava envolto em trevas. Ele conta os espíritos que ele era deprimido, porque ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era aquele responsável pela coleta dos impostos, era um publicano. Ele tirava aqueles que não pagavam os impostos, ele tomava, ele mandava bater, espancar. E ele era odiado por isso. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu. Veja que Jesus não se afastava das sombras das pessoas, não. Jesus, ele ia ao encontro delas. Ele as conhecia profundamente, porque Jesus era verdadeiramente a luz que transformava a vida dessas pessoas. Elas, depois que conheciam Jesus, suas vidas nunca mais eram as mesmas. Quando Jesus está dentro da casa de Zaqueu, os sacerdotes que tramavam contra Jesus, até aqui está dando para entender, Alberto e Fidelis? Pronto. Qualquer coisa pode falar, tá? Jesus que os sacerdotes tramavam contra ele o tempo todo, porque Jesus era um adversário a ser batido. O que eu quero que vocês, eu gostaria muito que vocês refletissem comigo, é isso, é que o mesmo Jesus que sofreu naquela época, que era, eles eram os adversários de Jesus até hoje. Até hoje, Jesus ainda é um adversário para esses religiosos. E para que vocês possam compreender melhor, na casa de Zaqueu, Jesus vai ouvir eles insuflando a multidão. Teu mestre entra na casa de um homem de má vida? Teu mestre entra na casa de um pecador? Teu mestre está junto àqueles que nos exploram? Vejam eles insuflando a multidão contra Jesus. Quem? Os religiosos, os sacerdotes. Jesus vai sair da casa de Zaqueu e Jesus vai usar uma frase muito forte. Porque na época de Jesus, para que vocês tenham uma ideia, quando um israelita, quando um judeu queria criticar alguém, ele chamava de prostituta ou prostituta. Porque prostituta para eles era o cúmulo do fundo do poço. É uma meretriz, era o fundo do poço. Jesus vai sair da casa de Zaqueu, vai olhar para os sacerdotes e vai falar de forma sublime. Jesus vai falar, sacerdotes hipócritas, até as meretrizes que antecederão no reino dos céus. Entenderam a frase? Até as meretrizes chegarão primeiro do que vocês. É como se Jesus falasse, tá vendo as meretrizes que vocês tanto falam, porque vendem o corpo? Vocês vendem tudo, vendem corpo, vendem alma. Eu pergunto a vocês, meus irmãos e irmãs, o que mudou depois de 2000 anos? Continua ou não continua o comércio? Os mercadores estão piores. Jesus era tão perseguido pelos religiosos, e é importante que se entenda isso, porque é partindo desse ponto que nós vamos entender porque nossa sociedade hoje está tão mergulhada nas trevas, está tão distante do cristianismo.
E nós também, para que naquele momento vocês compreendam como Jesus levava esse processo, eles jogam diante de Jesus uma mulher que havia sido flagrada em adultério. Eles jogam aquela mulher como se ela fosse um saco de batata, como se ela não fosse nada nem ninguém. Apenas um instrumento que eles iam usar para prender Jesus e matar. Porque eles queriam capturar Jesus, eles queriam uma brecha. Captura e mata. Eles jogam aquela mulher e eles dizem a Jesus: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. Reza a lei. A lei de quem? A lei de Moisés. Reza a lei que aqueles flagrados em adultério devem ser apedrejados até a morte. E tu, o que dizes? Essas últimas palavras, e tu, o que dizes, era uma armadilha. Porque se Jesus fala, não apedreja, não ser irmã, eles iriam afirmar que Jesus estava indo contra a lei. Qual é a punição? A morte. Vejam como é interessante essa passagem. Porque os doutores da lei, eles são aqueles responsáveis por interpretar a lei. Por interpretar a lei de Moisés. Então eles interpretaram que no processo do adultério, a mulher é apedrejada e o homem é repreendido. Só repreendido. Mas não era assim. Então quando joga aquela mulher diante de Jesus, os espíritos falam, vocês conhecem a frase que Jesus usou, que é a frase que todo mundo conhece, não conhece? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vocês conhecem essa frase, todo mundo? Mas os espíritos falam que não foi essa frase que impactou aqueles homens. A frase que Jesus usou que impactou aqueles homens, segundo o mundo espiritual, é que Jesus afirmou: mas como é possível alguém adulterar sozinha? Jesus olhou e só tinha uma mulher. Como é possível? Você fala que ela foi flagrada em adultério. Como é possível alguém adulterar sozinha se eu vejo uma mulher? É como se Jesus dissesse: cadê o homem que estava adulterando com ela? Cadê ele? Não. O homem não estava ali, só estava. Você lembra de algum flagrado em adultério? Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar de um homem apedrejado porque foi flagrado em adultério. Só as mulheres eram apedrejadas. Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês. 2000 anos se passaram. Vocês vão entender a minha reflexão agora, tá bom? 2000 anos se passaram. O que mudou? As mulheres hoje não são mais apedrejadas. Elas agora são baleadas, esfaqueadas, arrastadas, atropeladas, queimadas. Elas não são mais apedrejadas, elas são piores. A violência aumentou mais ainda do que naquela época. Naquela época eles apedrejavam quem era flagrado em adultério. Agora eles matam, não precisa ser adultério. Basta a mulher não desejar mais apanhar, ou deseja se separar porque não aguenta mais, ou porque recusou uma investida. Hoje, aí você diz assim: Josué, piorou, mas isso é formação de um país cristão? Eu vou usar uma frase aqui e vocês me dizem se conhecem a frase, tá bom? A frase que eu vou usar é uma frase muito usada em família, para educar filhos homens. É usada por pais e já ouvi mães usando também. A frase diz assim: vocês que têm suas ovelhas que prendam, porque o meu cabrito ou bode está solto. Alguém aqui já ouviu essa frase? Fidelis disse que já. Alguém aqui disse que já na sala de estudos, que é o Alberto. Vocês que têm suas ovelhas que prendam, porque meu bode, meu cabrito está solto. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: que se você tem uma filha, amarre e acorrente em casa. Prenda. Porque se ela for para a rua e o filho dessas pessoas pegar ela, violentar, fizer qualquer coisa, a culpa não é dele. A culpa é sua que soltou ela. Você entende que essa frase não é uma frase que possa ser usada em famílias cristãs? Pessoas que vão aos templos, às igrejas, ainda usam essas frases. Então isso não é uma formação no Evangelho. Nós estamos distantes de Jesus. Sociedade mergulhada nessas trevas, que são trevas em nós. São trevas dentro de nós. Essas trevas que são refletidas pelo orgulho, pela ganância, pela vaidade, por uma série de sentimentos que
todos nós carregamos. Elas não vão ser extintas, elas precisam ser trabalhadas. Elas precisam ser domadas. Nós não temos como pegar um sentimento e extingui-lo da noite para o dia, como se ele não existisse. Mas eu vou usar aqui uma comparação grosseira. Se você tem um animal, um cavalo, né? E eu estou fazendo uma comparação grosseira porque é muito grosseira mesmo. Um cavalo, ele é um cavalo selvagem. Ele não tem controle. Ele quer a liberdade. Aí alguém diz assim, não, mas esse cavalo precisa servir para mim, para me levar para algum lugar. Aí ele vai domar, ele vai colocar uma sela, ele vai usá-lo. Eu não estou aqui falando que concordo com isso, mas eu estou falando que é a forma que as pessoas usam de entendermos como é que nós podemos domar os sentimentos, porque são sentimentos. Em alguns aspectos da psicologia, segundo Divaldo Franco, não são tratados como sentimentos, mas são tratados como condições, como posições. Mas são processos que existem aqui dentro. Jesus, quando ele chega, ele vem trazer luz nas trevas. Roberto Carlos tem uma música que se chama O Homem. Roberto Carlos diz assim, que fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim um renascer. Morrer não é o fim. Então, quando ele diz, fez a luz brilhar na escuridão, Jesus vem trazer luz para esse planeta. Só que os homens vilipendiaram a mensagem do Evangelho, transformaram num instrumento de cruzada, de inquisição, de guerra santa, de indulgência, transformaram em comércio. Jesus combatia tanto o comércio dos religiosos da época, transformaram em um comércio, vilipendiaram a mensagem do Evangelho. E em 1857, quando chega a luz do Consolador, porque o Consolador foi previsto por Jesus, diante de João Evangelista, Jesus vai falar para ele, está lá em João, capítulo 14, salvo engano, versos 16 a 18. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará um outro Consolador, que haverá de ficar convosco para todo sempre. É Jesus falando que agora o Consolador não seria mais um homem, uma mulher. O Consolador agora seria uma pleiade de espíritos, porque haveria de ficar conosco para todo sempre. E quando Jesus fala isso para João, nós vamos encontrar essa revelação confirmada em 1857, que a luz dos espíritos superiores, porque o livro é dos espíritos, o livro não é dos espíritas, não é dos homens, é livro dos espíritos. Ele vem com o conhecimento, com os ensinamentos, ele não vai se aprofundar ali, não havia campo para isso, mas ele vai ser um processo à frente do seu tempo. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá, gente? E eu não estou olhando bem a hora aqui, viu, Alberto nem Fidelis, vocês vão me alertando se eu estiver perto do horário, por favor, porque eu ainda tenho um tema para falar. Mas, e também não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, fique à vontade. O Espiritismo estava tão à frente do seu tempo, para que vocês tenham uma ideia, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o casamento. Kardec pergunta assim aos Espíritos. O casamento é a união entre dois seres. Veja que Kardec não diz o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Ele diz é a união entre dois seres. Como, de uma forma sutil, o codificador colocou um aspecto humanista, um aspecto espiritual, psicológico. O casamento não é só entre homem e mulher e homem. O casamento existe no campo dos diversos processos da sexualidade, confirmando aquilo que Chico falou no Pinga Fogo. Chico vai falar sobre isso. Veja como no Livro dos Espíritos tem conteúdo de forma subliminar, que às vezes você nem percebe, mas o codificador, ele é um ser humano fantástico, impressionante. Aprendeu com os espíritos. E os espíritos falam isso de forma sutil, como fala Emmanuel no livro Amor e Sexo, quando Emmanuel fala que o casamento é a união entre dois corações. Coisa linda, né? É a união entre dois corações. Ele não diz também que é a união entre um homem e uma mulher, como as religiões tradicionais. O espiritismo ele não tem a limitação que tem a maioria das religiões tradicionais,
Por quê? Porque o Espiritismo ele vai filtrar o conteúdo, vai trazer o conteúdo gigante dos Espíritos. O cristianismo, que havia sido vilipendiado, adulterado, mexido, transformado, os Espíritos vão mostrar a Kardec, Jesus, o pacificador, Jesus, o pacifista. Olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? De regeneração. Olha Jesus trazendo luz para as trevas interiores. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus traz uma senha para herdar a terra, ser manso. Jesus vai falar sobre os aflitos, sobre aqueles que têm sede de justiça. Jesus vai falar exatamente sobre os pacificadores na última bem-aventurança, quando ele diz que verdadeiramente filhos de Deus são os que promovem a paz. Olha que coisa linda. Nós estamos promovendo a paz. O mundo que se diz cristão, a sociedade cristã está promovendo a paz? Ou está promovendo a discórdia, a violência, a intolerância, invadindo religiosos que invadem terreiros, depredam, pessoas que usam a função pública para destruir terreiros do candomblé, feito a gente viu acontecendo aí na Bahia. Pessoas que invadiram, se usaram o cargo público para quebrar, derrubar, para fazer coisas que são anticristãs. Jesus não fez isso. Para que nós possamos compreender isso aí, traz luz ao papel do Consolador. Porque o Consolador não vem para acusar, não vem para condenar, vem para consolar. Por isso que quando o Divaldo Franco ele vai trabalhar com Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, é exatamente as trevas que existem em nós recebendo essa luz que se chama Jesus. Porque através da essência de Jesus que os Espíritos vão focar no Livro dos Médiuns, lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo chamado Dissertações Espíritas. Em Dissertações Espíritas, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, os Espíritos vão falar a Kardec que o foco é Jesus, porque a vida de Jesus, a presença de Jesus é capaz de transformar o planeta. Uma frase de Jesus é capaz de transformar a humanidade. Olha que frase complexa de Jesus. Amai-vos uns aos outros. É uma frase complexa. Já nos amamos uns aos outros? Já nos amamos no futebol, na política, no trânsito, na família, no trabalho? Já nos amamos plenamente? Claro que não. Amai-vos uns aos outros, aí Jesus solta uma frase mais complexa. Como eu vos amei, eu vos tenho amado. Que complexidade de reencarnação. Porque ninguém nesse planeta tem tanto amor como Jesus. Ninguém amou igual a Jesus. Jesus é o Espírito com mais amor que pisou aqui. Olha, eu falava isso uma vez e uma pessoa me perguntou assim, mas e Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, Bezerra de Menezes? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos eles se inspiraram em quem? Martin Luther King, todos se inspiraram, esses aí que eu falei em Jesus. Até o Mahatma Gandhi, que era hindu, quando ele conheceu a vida de Jesus, ele ficou fascinado. E ele dizia aos hindus, se vocês não conhecerem a vida do Cristo, suas vidas serão incompletas. Jesus traz luz à escuridão desse planeta. Só que Jesus é um grande desconhecido. As religiões tradicionais focam no dízimo, focam na arrecadação, usam as massas para manipular politicamente, usam as massas para manipular os seus interesses financeiros, para que eles se tornem cada vez mais ricos, mais milionários. São as riquezas, são os religiosos que falam no céu, mas preferem o reino da terra. Eles falam o reino do céu, mas preferem o reino da terra. E aí nós vamos encontrar um Jesus esquecido, e é por isso que de forma com muita complexidade, Joana de Ângeles, quando vai abordar esses processos, aborda a lei de causa e efeito, como mecanismo de educação. Joana de Ângeles vai falar acerca dessa transformação como processo ativo, e o amor como tecnologia de cura, o amor como tecnologia de cura, porque, veja a frase do apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de erros, alguns chamam de pecados, né? Uma multidão de erros. A base
do cristianismo ortodoxo, tradicional. Eu falo ortodoxo porque não estou falando da igreja ortodoxa, não, estou falando do cristianismo. A base desse cristianismo ortodoxo, tradicional, é a da culpa implantada em nós porque Adão e Eva. Porque Eva comeu e deu o fruto proibido para Adão. Então a base de tudo isso é que Jesus veio para, através do sangue, lavar os pecados, e que a partir daí ele passaria a ser o Salvador. Ou seja, nós vamos observar como é complexo o tradicionalismo não vai traduzir o contexto do Evangelho. Porque Jesus é um espírito que, se nós parássemos aqui para falar da atualidade de Jesus, nós iríamos até às 10 horas. Eu posso falar uma coisa para vocês? Vocês já ouviram falar que Jesus falou até de perispírito? Lá na parábola do festim de núpcias, lembra dessa parábola? Em que o rei adentra a sala nupcial e estava um homem sem um traje nupcial. E ele pergunta, como viestes aqui? E diz que ele deve ser atado as mãos e os pés e jogado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Lembram disso? Lá no Evangelho? Vejam como essa passagem é interessante. O traje nupcial era o traje para um evento de núpcias. E para você estar ali num evento de núpcias, você precisa estar com um traje adequado para ele. É Jesus falando que existe o traje do espírito, o traje da alma, e que você vai habitar o local de acordo com a sua condição perispirítica. E quando Jesus diz, meu amigo, na parábola, quando o rei diz, como entrastes aqui, ou seja, você não adentra um plano espiritual que você não está preparado. E aí Jesus vai falar de reencarnação e provas e expiações. Quando Jesus diz, atai-lhe as mãos e os pés, ou seja, você perdeu o direito de se conduzir. Está muito amarrado. O jogue nas trevas exteriores, ou seja, no processo da reencarnação. Onde haverá pranto e ranger de dentes, onde haverá provas e expiações. Nós vamos encontrar Jesus falando em uma linguagem que só o Consolador pode traduzir. Jesus vai falar de espíritos puros. Quando Jesus vai usar aquela frase que vocês conhecem, de Elias e João Batista, quando ele vai dizer de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é que você acha quando Jesus fala de todos os homens nascidos de mulher? Vocês conhecem alguém que não é nascido de mulher? Você sabe por que Jesus usou essa expressão? Quem vai ensinar isso são os espíritos. A expressão nascido de mulher significa daqueles que são obrigados a reencarnar. É uma expressão da época. De todos os homens nascidos de mulher. Dix levantou a mão, disse, pode ficar à vontade, minha irmã. Então, assim, Josué, eu assim, que nem você falou, hoje não mudou nada sobre as mulheres, né? Peguei essa parte, elas não precisam ser adúlteras para elas serem, hoje elas são queimadas, elas são mortas, não, não, às vezes nem tem o adultério. Piorou, realmente. Piorou. Agora, uma coisa que eu vou discordar de você é quando você falou que Jesus se referia aos sacerdotes como cobras e serpentes. Eu acredito assim que nós poderíamos nos referir até com palavras piores. Mas pelo que eu conheço de Jesus, que eu conheci Jesus nem faz muito tempo, pelo que eu conheço, pelo que eu leio, pelo que eu entendo, pelo que eu sinto, Jesus não falaria essas palavras. Talvez ele falou alguma coisa, porque a gente sabe que tem muitas coisas que o homem que escreveu, né, tanto na Bíblia como até no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pelo que eu conheço de Jesus, pelo que a gente conversa, né, hoje mesmo a gente teve uma conversa, Jesus não se referia a uma pessoa, mesmo que fosse os sacerdotes, como cobra, serpente. Não, eu acredito que não, sabe? Nós, às vezes, sim, chamamos uma pessoa para tomar café, falamos algumas fofocas, porque sim, nós sim, Jesus não. Então, dessa palavra, eu acredito que há algum equívoco aí. Jesus não se referiria a uma pessoa nesses termos. E é isso que eu queria falar, gente. Muito bem, disse. O direito que você tem de discordar é justo, e eu agradeço sua participação e sua colocação, tá? Eu só vou discordar de você porque isso está em todos os evangelhos, não apenas em um.
E Jesus, ele tinha um amor e um respeito muito grande por todos os necessitados, por todas as pessoas da humanidade. Mas Jesus, ele tinha uma indignação com quem comercializava a fé, com quem enganava, ludibriava, com quem mentia, com quem mexia com aqueles pequeninos. Ele vai dizer naquele capítulo de Mateus, onde ele diz assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, tive nu e me vestiste, tive preso, caridade até para com os criminosos, e me visitastes. E alguns se aproximarão e perguntarão: mas Senhor, quando estivesses em nossa porta, e não te demos de comer e de beber, e nem te visitamos quando preso ou enfermo? Olha a frase de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Jesus, ele tinha uma convicção. Jesus, ele não tinha aquela paz da omissão. Jesus, ele tinha muito cuidado com as palavras, é claro. Jesus foi crucificado porque ele batia de frente com os sacerdotes. Os sacerdotes comercializavam a mensagem. Os sacerdotes, eu não estou aqui falando que todos hoje fazem isso, tá? Não estou falando disso não. Eu já afirmei aqui que eu tenho pastores amigos, pessoas sérias. Essas pessoas são tão sérias que muitas foram expulsas de suas igrejas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para dizer nome. Rubem Alves, que é mineiro. Rubem Alves, que é teólogo, filósofo, professor. Ele tem uma entrevista que você pode acompanhar. Ele era um ex-pastor, ele foi expulso da igreja dele por isso. Porque ele quis trazer o Jesus que os religiosos até hoje não gostam. E para que nós possamos compreender melhor, e foi muito bom a sua participação, viu, Dirce? Eu prefiro que participe, que discorde, não tem problema nenhum, ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade. Mas o que nós estamos falando, Dirce, é fruto de muito estudo, de muita pesquisa. E tem uma lógica. Quando os espíritos chegam para Kardec para resgatar a essência do Evangelho, trazer um cristianismo, eles usam a expressão redivivo. Sabe por que usam redivivo? Porque ele estava na UTI, repleto de rituais, repleto de dogmas, de culto exterior. E os espíritos vão afirmar a Kardec que é preciso resgatar esse cristianismo. E esse cristianismo é perseguido até hoje. Porque Jesus vai dar voz a quem não tem voz. Jesus vai dar a vez a quem não tem vez. Jesus perdoou, disse, criminosos, a mulher adúltera, o homem adúltero. Jesus não tinha problema de lidar também com sacerdotes que quisessem desempenhar a tarefa sacerdotal com seriedade. Mas Jesus não facilitava, ele não usava meias palavras com aqueles que vinham para enganar e mentir, usando a mensagem divina. Para que nós possamos ter uma ideia, Jesus crucificado ao lado de 2 ladrões. Jesus vai falar para eles sobre o Evangelho. Nós vamos encontrar, viu, disse, e a todos que nos acompanham, passagens dentro do próprio Evangelho, mais impactantes ainda. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano é mais um impacto de Jesus com os sacerdotes. Eu vou contar aqui a parábola bem rapidinho para você lembrar disso, que você deve conhecer também. Jesus vai entrando em Jerusalém e chega um doutor da lei para provocá-lo. O doutor da lei diz a Jesus: Senhor, meu mestre, para ironizar, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus olha para o doutor da lei e responde com uma pergunta: o que diz a lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, e é o próximo como a si mesmo. O doutor da lei pergunta isso a Jesus porque ele quer provocar Jesus. E Jesus responde: faz isso e conquistarás a vida eterna. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele pergunta novamente: e quem é o meu próximo? Porque o doutor da lei não acreditava que seu próximo fosse o romano, o grego. Ele não acreditava nisso. O próximo dele, para ele, era só o grupo dele. Ele interpretava a lei dessa forma. Jesus, para provocá-lo, vai trazer o samaritano, que era odiado por ele. Eles odiavam os samaritanos. Os religiosos de Israel, os judeus odiavam o samaritano, embora o samaritano fosse hebreu, mas eles não eram aceitos, porque eles diziam que os samaritanos eram uma seita. Quando o samaritano passava, eles cuspiam no chão, eles não se dirigiam ao samaritano. Jesus se dirigiu a uma mulher samaritana, falou da água da vida. Veja que Jesus ele não se intimidava com esses aspectos da época.
E eles afirmavam que Jesus curava em nome de Beelzebul. Eles falavam isso. E Jesus vai olhar para o doutor da lei e vai contar uma parábola impactante, que muita gente às vezes não percebe o impacto da parábola. Então, vamos lá, vamos ver se Jesus falou ou não dos sacerdotes. Jesus vai dizer assim ao doutor da lei, vai descendo o rumo de Jerusalém, ele foi espancado, ficou ali inconsciente, Jesus não vai identificar a nacionalidade desse homem, vai dizer que ele ficou seminu, ou seja, ele não tinha como ser identificado pelas vestes, nem pela fala, porque ele está inconsciente. E é isso que Jesus quer, que ele não seja identificado, a nacionalidade dele. E Jesus vai contar que vai passando, quem é o primeiro que passa, que não ajuda o homem, quem lembra? O primeiro que passa na parábola de Jesus é um sacerdote. Jesus fala, e vai passando um sacerdote. E olha para o homem lá deitado, mas o sacerdote estava apressado e foi embora. Não é assim que Jesus conta? O doutor da lei, que era um religioso, para provocar, também. E porque Jesus não facilitava para os comerciários, para que eles se comercializavam os dons. Por isso que Jesus vai falar, dai de graça o que de graça recebeste. E Jesus vai contar que vai passando no segundo momento o levita. Quem era o levita? Outro religioso. Era o responsável pela guarda do templo. Era o levita. Jesus vai usar outro religioso passando. E agora Jesus vai trazer o samaritano que não era religioso, que não podia ser qualquer pessoa. Então Jesus vai trazer agora o samaritano, que é para impactar o doutor da lei. Vejam que Jesus, para provocá-lo e para dar uma lição de vida impressionante para nós, para nos mostrar que o seu próximo é qualquer ser humano, e é também o sacerdote, é também... Por quê? Porque Jesus, quando ele vai sair da casa de Zaqueu, e vai afirmar que até as meretrizes chegarão primeiro ao reino dos céus. Vejam a frase de Jesus, sacerdotes hipócritas, até as meretrizes se antecederão no reino dos céus. Ele não está dizendo que eles também não chegarão. Ele está dizendo que as meretrizes tinham mais valor do que eles. E quando Jesus diz isso, ele está afirmando que eles também chegarão, porque todos nós um dia chegaremos, através da reencarnação. Vocês percebem que até aí nós vamos encontrar a reencarnação? Então, quando, nesse momento, Jesus, na parábola do samaritano, ele usa o samaritano com o doutor da lei, é para provocar ele. Porque ele era o mais odiado. Os religiosos de Jerusalém tinham ódio ao samaritano. Então, para provocá-lo, Jesus conta que vai passando o samaritano. Rubem Alves, esse ex-pastor, ele vai contar uma parábola parecida. Ele vai contar uma parábola que ele vai fazer uma analogia, um estudo psicológico, um estudo complexo e profundo, semelhante ao que Joana de Ângeles faz nessa obra, e Rubem Alves vai falar que vai passando hoje, ele vai contando que vai passando um cidadão, que estava trabalhando, vendendo o lanchinho dele, fazendo as coisas, e esse cidadão foi assaltado. Aí Rubem Alves, na analogia da parábola de Jesus, ele conta que vai passando o sacerdote, vai passando o pastor, ele atualiza para o religioso de hoje. E vai contar até que passa o padre, o pastor e o espírita. Ele vai colocar o espírita também. Por que ele vai colocar o espírita? Porque ele vai dizer que o espírita vai passando, olhou o homem ali deitado, espancado, o espírita não ajudou, porque não é porque alguém frequenta uma casa espírita ou faz parte do movimento espírita que já seja espírita. O espiritismo ele também não é um processo de culto exterior, é um processo íntimo, de transformação íntima. É o bem que você faz, é o princípio da caridade na sua vida. Então, Rubem Alves, quando conta a parábola que faz analogia, eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu estou aberto. Eu estou falando rápido por causa da hora. Eu não sei se eu já passei da hora, tá? É por isso que eu pedi a vocês que ficassem observando. Se eu passar da hora, me digam, tá bom? Josué, você pode falar mais um pouquinho aí, mas já está quase na hora mesmo de... Pronto. Porque aí o pessoal, se quiser fazer pergunta, faz, se quiser acrescentar... Eu vou ser bem rápido para encerrar e deixar em aberto. Inclusive para a Dirce também, se ela quiser comentar mais alguma coisa, tá? Veja só. Jesus, quando o Rubem Alves faz a analogia para o tempo de hoje, ele coloca o padre, coloca o pastor, coloca o espírita. Aí
Eu não vou aqui falar do padre e do pastor, tá? Ele fala de cada um e dá exemplos pertinentes a eles. Eu vou dar o do espírita. Ele faz uma coisa até engraçada. Ele disse que o espírita foi passando e viu o homem lá deitado. E o homem estava espancado. E o espírita chegou perto e disse assim: meu Deus, bateram tanto em você, meu irmão. Provavelmente você bateu em muitas pessoas em vidas passadas, senão você não tinha apanhado agora. Ele vai fazer uma crítica ao espírita que ele observa as pessoas e diz assim: tá pagando. Tá pagando, aqui se faz, aqui se paga. A gente sabe disso. Mas não é essa a perspectiva do espiritismo. A perspectiva do espiritismo é consolar, é ajudar, sem olhar quem. E aí ele conta que para substituir o samaritano, você podia escolher. Pode ser o ateu, pode ser alguém que é perseguido na sociedade, pode ser alguém que não tem religião, que não importa. Não importa a religião que você participa, frequenta, o que importa é a sua transformação interior. É você permitir que essa luz que se chama Jesus, ele adentre seu coração, não apenas por uma questão de idolatria, mas por uma questão de compreensão da mensagem de Jesus, que é uma mensagem extremamente simples e complexa. É a mensagem do perdão, é a mensagem da misericórdia, da compaixão. Toda vez que você perdoa alguém, está perdoando seu irmão, está perdoando você mesmo a Jesus. Olha a frase de Jesus. Tá? Porque tudo que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Todas as vezes que deixaste de fazer, foi a mim que fizestes. É Jesus se colocando no lugar daqueles que sofrem, dos desfavorecidos. Isso é muito claro. Está muito nítido Jesus afirmando que todos na humanidade também participam desse processo espiritual na condição de Jesus. Aí ele vai explicar ao doutor da lei que aquele homem que ajudou aquela pessoa, ele é o verdadeiro próximo dele, independente de ser ele judeu, grego, romano, de quem quer que fosse. Significa, meus irmãos e irmãs, que aonde quer que você esteja, se amanhã você estiver na África, o seu próximo é o africano. Se amanhã você estiver no Japão, o seu próximo é o japonês. Não, é impossível você estar em algum lugar e aquela pessoa que está lá não é o seu próximo. Toda a humanidade é o próximo. E aí a reflexão de Jesus conclui: todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Então é Jesus enaltecendo o princípio da caridade. E aí nós vamos compreender por que ele tinha tanto rigor com esses religiosos, que eram sepulcros caiados por fora e podres por dentro, porque eles comercializavam. Comercializar a palavra, comercializar o dom de cura, submeter a presença de alguém em um templo e uma assistência, condicionar a um recurso material, é uma coisa horrível. Isso aí é muito forte. O Espiritismo vem, e é por isso que o Espírito Emmanuel vai afirmar. E o Espírito Emmanuel vai afirmar a importância do resgate desse Evangelho. Eu só gostaria de concluir minha fala lembrando que nós tivemos um Papa recentemente que desencarnou, chamado Francisco. Francisco é um verdadeiro franciscano. É uma liderança católica, espiritual, de um sentimento de compaixão, de misericórdia, uma mensagem linda, um espírito gigante, que era um argentino chamado Bergoglio, que simples, usou de simplicidade, que sofreu perseguição por isso. O Espiritismo, ele não aponta o dedo para a religião de A, de B ou de C. O Espiritismo não faz isso. O Espiritismo apenas trabalha para resgatar a essência de Jesus e também não compactuamos com os mercadores do templo, porque depois de 2000 anos, eles ainda perseguem Jesus e usam Jesus para se locupletar. E eles fazem um mal muito grande à sociedade. Nós vivemos em um país que a maioria vai dizer que é cristão, mas são pessoas que não toleram as outras pessoas e eles passam longe do Evangelho. E acredito que são religiosos porque pagam dízimo, ou porque participam de algum evento. Isso não nos torna religiosos, nem nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é os ensinamentos de Jesus no coração. Eu peço desculpas a vocês. Eu ainda tenho mais tema para aprofundar sobre o tema do livro de Joana de Anjos de Divaldo, mas o tempo não permite. Mas esse momento agora eu peço desculpa, porque eu não sei se o tema foi muito forte. Se as palavras
Porque às vezes as palavras geram desconforto, né? Às vezes as palavras geram desconforto. Quando eu falei no início do cafezinho, eu falei em um tom de brincadeira, em um tom de descontração, de você estar na casa de alguém conversando, trocando uma ideia, se sentir à vontade. Porque foi assim que eu falei, de estarmos aqui reunidos à vontade, tomando você na sua casa seu cafezinho, se quiser, de estarmos compartilhando desse momento, discordando, porque temos o direito de discordar. Todo mundo tem esse direito, né? Mas também compreendendo que Jesus ele não facilitava com aqueles que vieram para deturpar a mensagem de Deus, porque Jesus ele é o verdadeiro instrumento de Deus para nós, com a mensagem do Evangelho. Ok, Josué. José, foi uma bela palestra, assim, foi uma boa reflexão, mas o seu papo é esse mesmo, é essa conversa mesmo que devemos ter a qualquer palestrante, né? E você deu também a margem para o pessoal que tem alguma dúvida entrar, falar, entendeu? Foi ótimo. Sim. E Então, olha, eu agradeço a Dirce, viu? Porque ela teve a coragem de falar. E eu digo a você, se você discordar, tenha coragem, pode falar. Nós aqui temos que ter maturidade, nós não somos donos da verdade. não, mas o que você falou aí está tudo no Evangelho, é isso mesmo. Muitas vezes alguém assim analisa de outro ponto, né? Mas é o que está escrito ali, foi o que Jesus veio no mundo, né? Eu acho que Jesus foi um homem que veio para dar exemplo a todos nós, né? E ele veio para combater também, assim, às vezes, aquelas leis que queria seguir dente por dente, né? E Exatamente. só pelo crime ele já veio de outra maneira, pregando outro evangelho, né? Então ele veio para consertar o mundo, na verdade, para a gente aprender a perdoar, né? A gente, apesar que nossa tecnologia está avançando muito, mas as cabeças do ser humano não, né? Você vê que continua ainda muita gente só querendo viver só na vantagem, né? Os países, uns atacando os outros, né? Matando crianças, idosos, por causa que poderia viver com união. A gente está no século XXI e poderia, sim, viver todos em uniões, né? União, um melhorando a vida do outro, mas você vê que o egoísmo e o orgulho do ser humano ainda está, né, pleno. Então, eu E gostei muito Jesus, da e palestra. Jesus previu tudo isso, viu? Jesus previu tudo isso e falou acerca desse momento que nós estamos vivendo, e isso é importante mesmo, Fidelis. É isso mesmo. E sofremos pela nossa teimosia, né? Que devemos ser diferentes, devemos amar um ao outro, né? Mas sempre ajudando, tanto o parente como os amigos, e viver na fraternidade, né? Pode falar, Alberto. Eu quero agradecer, né, a Josué, porque o que ele trouxe foi fantástico, maravilhoso. A didática é essa mesmo, né? O olhar que a gente tem da mensagem do Cristo, ele trouxe de uma forma maravilhosa. E vou pegar uma frase dele no início, que ele falou, o Jesus desconhecido. E disso ela tem eu entendo ela assim, que ela tem um olhar de Jesus como aquele ser pacífico, amoroso e que jamais humilharia ninguém. E nós nos sentimos até assim no direito, né? Nós nos achamos no direito de eleger Jesus da forma como vemos. Nós damos o título a Jesus de o curador, o salvador, o milagreiro, né? Nós nos sentimos no direito. Até nós espíritas, né? Eu gosto muito de falar assim, o Jesus psicólogo, né? E ele, na sua humildade e simplicidade, ele falou, não, eu sou o mestre. Eu acho que em algum momento ele falou isso. Ele se intitulava o mestre. Não é isso, José? Então, Jesus Jesus, segundo os espíritos, é o espírito mais elevado que pisou nesse planeta. Nenhum espírito que pisou na Terra foi mais elevado que Jesus. Isso nós sabemos. E isso levou. E Jesus compreendia
que aqueles homens que comercializavam as bênçãos divinas, porque Moisés não fez isso. Moisés é um espírito elevado também. Moisés, ele acha a tenda, nós vamos encontrar os anciãos na tenda, são 70 anciãos, eram os médiuns. Moisés vai proibir a evocação na época dele, por quê? Porque se comercializava. Porque se os espíritos vinham para mentir, para enganar, para roubar, para matar, os hebreus saídos do cativeiro egípcio faziam isso, e havia um comércio. Que eles vieram do cativeiro egípcio com esse pensamento. Moisés não facilitou. Moisés vai restringir as evocações para o local onde os médiuns, ele coordenava esses médiuns. Tanto que Moisés não proibiu, que Josué, o que era braço direito de Moisés, o profeta, vai chegar e vai fazer a Moisés uma fofoca. É uma fofoca mesmo. Ele vai dizer, Senhor, Eldade e Medade. Vocês podem pesquisar aí, tá? Eldade e Medade, eles evocam. E Moisés vai explicar a Josué, quisera eu que todo Israel fosse igual a Eldade e Medade. Então, ele sabia que Eldade e Medade sabiam lidar com a mediunidade e a evocação. Moisés não vai proibir as evocações entre aqueles que podiam evocar. Ele apenas vai restringir para que aqueles que não podiam, porque não sabiam, comercializavam, não comercializassem. E de onde veio, depois de Moisés, tanto comércio? Porque os homens foram esquecendo, foram se, através do egoísmo, da ganância, que são essas trevas que habitam em nós até hoje. Por isso que esse tema está tão em sintonia com o livro de Joana de Anjos, entenderam? Eu não sei se a gente foi claro nesse processo aí, mas essas trevas do egoísmo, da ambição, da ganância desmesurada, de levar os homens a deturpar a mensagem de Moisés. A mensagem de Jesus chega ainda mais impactante. E ele disse, eu não vim destruir a lei, mas ele veio mudar a lei. Ele veio, vos foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se bater numa face, oferece a outra. Nós poderíamos, Alberto e Fidelis, e todos que nos acompanham, fazer um trabalho aqui com algumas passagens de Jesus que se reportaria à família, ao processo da reencarnação. São muitas passagens de Jesus de uma complexidade muito grande, de uma beleza que nós ainda não alcançamos. E é isso que é capaz de transformar a sociedade, e é esse o convite que os Espíritos fazem para nós. Né? E para concluir aqui o meu raciocínio, viu José? Eu vou até silenciar o meu microfone, viu, para não lhe atrapalhar tanto. Não, é só para poder concluir assim a visão que Disse teve, né, de o olhar que ela tem para Jesus, aquela pessoa doce, a pessoa que jamais ofenderia ninguém, mas olhando Jesus psicólogo, né, que ele não está preocupado na pessoa, mas sim na forma como a pessoa se expressa. Uma das coisas que Jesus mais combateu foi a hipocrisia, né? E a hipocrisia vinda de quem? Né, dos doutores da lei, que exercia sobre as pessoas de uma forma muito injusta, né? E hipócrita, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Então Jesus, ele estava em cima, vamos dizer assim, o olhar psicólogo de Jesus, ele combatia com veemência e vigor, na mesma proporção de força, né? Porque se os doutores da lei eram rigorosos na aplicação da lei, e Jesus com amorosidade, né? Mas com um tom forte e firme, ele era contundente e falava a verdade, né? Então, quando ele falou realmente essas verdades de forma, né, forte e veemente com os doutores da lei, ele não estava sendo, vamos dizer assim, deseducado e anti-amoroso de maneira nenhuma. Ele estava aplicando a lei da coerência e mostrando a justiça e a verdade para justamente aqueles que eram simuladores. Tá? Então, o olhar de Disse é válido, né? E você pode até fazer uma palestra um dia falando sobre o Jesus desconhecido, né? Que é um desafio, meu amigo. E eu percebi que você... Eu quero mais uma vez agradecer a Disse pela coragem de Disse. Ela falou e eu gosto disso, tá? Gostei da colocação que Disse fez. É muito justa. E ela disse, olha, eu discordo de você nisso e tal, mas aí a gente apresenta o que a gente tem de estudo sobre isso. E porque realmente, Disse, tem passagens nos evangelhos que não casam bem com Jesus. Por exemplo, Jesus amaldiçoando a figueira. Aquela passagem ali
ela só está em um evangelista, o outro evangelista não conta assim. O outro evangelista já conta que aquilo é ali foi contado como uma fábula, um exemplo. Jesus não amaldiçoou a figueira, não amaldiçoou nada. Jesus não era de amaldiçoar. A gente faz o estudo, a gente vê que há ali uma diferença. Mas existem passagens que a gente vê que elas se combinam, porque elas realmente se encaixaram. O Josué, você trouxe uma parábola que eu ainda fico assim muito... Eu viajo muito nessa parábola, né? Porque às vezes eu tenho... Saiu, Alberto, acho que ele ou descarregou o celular dele. Ou descarregou o celular, ou a internet dele deve ter caído. O Josué, só vou me explicar um pouquinho assim. Porque é assim, quando a gente conhece Jesus, quando a gente passa a conhecer, a gente pensa assim, o que nas situações difíceis, como ele reagiria. Então, a gente, tem hora que a gente chuta o pau da barraca e é por aqui mesmo, a gente não encontra. Mas, às vezes, nós que conhecemos e somos espíritas, dependendo da situação, a gente para e pensa assim, como Jesus reagiria? Aí a gente engole aquela saliva e vai embora e vamos ser pacificadores. E tá certo mesmo. E é isso mesmo, Tice, é isso mesmo. Tá então, certo. quando eu falo de Jesus, eu falo isso. Eu não acredito, assim, que ele falou daquele jeito, do cobra serpentes, eu não acredito que ele amaldiçoou uma ferida, eu não acredito. Entendeu? Porque pelo que eu conheço de Jesus, assim, que pisou, a pessoa mais santa que pisou na terra. Porque, gente, vamos imaginar, a gente que conheceu Chico, eu moro aqui em São Paulo, a gente conheceu. Eu imagino que Chico não falaria isso, mas poderia falar, mas Jesus não. Chico, às vezes, ele usava de... Não é grosseria não, tá? Jesus não era grosseiro. E Jesus, ele não usaria jamais de grosseria nem com os sacerdotes. Ele usava de palavras fortes, porque eles comercializavam, e comercializar a fé é quase, eu vou dizer aqui uma expressão, tá, gente? É como se fosse um crime inafiançável. É um dos piores crimes que existe. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Imagine, vocês todos ouviram falar de João de Abadiânia, conhecido como João de Deus, né? Eu não estou aqui julgando ele, não tenho condição de julgar. Mas imagine uma pessoa que chegou lá, sensível, doente, e foi explorada sexualmente. Na sua fé, um impacto muito grande, no momento de fragilidade. Isso não é justo. Né? Jesus, o que os sacerdotes da época faziam era muito grave. Matavam pessoas, mandavam matar, mandavam enganar, roubavam. Olha, nós não vamos nos aprofundar nisso, né? Mas Jesus ele vai alertar, principalmente sobre o comércio da fé. E ele fez esse alerta e ainda estamos assim. Ainda hoje estamos assim. Imagine se ele não tivesse feito esse alerta, não é? E eu acho justo seu momento. O Alberto voltou ali. E aí, Alberto, está com o sinal? Caio, sim, tirando minha dúvida sobre a parábola da figueira, né? Sempre que a gente olha e ouve estuda uma parábola, sempre a gente ressignifica, né? Vem novas ideias, porque a parábola de Jesus, elas são assim atemporais, né? Então, Ela sempre tem um olhar consciencial de cada pessoa, do seu nível, né? E eu vejo ali, trazendo assim ao pé da letra, talvez Jesus quisesse ensinar as pessoas ali o poder do magnetismo. Exatamente. A parábola da figueira seca é uma parábola, não é um fato que aconteceu com Jesus. Isso aí é processo de estudo, tá? Jesus não amaldiçoou na figueira já. Isso é uma parábola que se contava na época, não foi nem com Jesus. É uma parábola que se contava na época para enaltecer a fé. E eles, pela ignorância deles, eles enalteciam a fé até para destruir. Porque a pobre figueira tem culpa de quê? Está na parábola que não era época de figos. Então como é que Jesus ia esperar figos se não era época de figo? Era mais fácil Jesus tirar figo de uma figueira do que amaldiçoar a figueira. Ele jamais amaldiçoaria a figueira. Isso não procede. Isso já é também campo de estudo, entendeu? Jesus não amaldiçoaria a figueira. Jesus tinha um amor. Jesus tinha amor com a natureza. Não aconteceu de fato aquela passagem. Não.
Agora, o evangelista contou como um fato de Jesus para enaltecer a figura de Jesus. Então ele contou como se fosse um fato real, mas não foi. Jesus, ele tem um amor à natureza, aos animais, às plantas. Jesus tem esse amor. É porque o tempo da gente não permite falar sobre isso, né? A Mas profundidade, Jesus né? tinha muito amor sobre isso. Mas o bom é isso, porque a gente sabe que teve as traduções também, né? Tem uma certa parte da história que está perdido, mas É, tem muita coisa e tem. a história Você está está onde, escrita. Alberto? Você está onde? Você está em que cidade? Santo Amaro, Santo Amaro e Fidélis. Salvador. E disse que estava em São Paulo. Disse em Sim, São Paulo. eu estou aqui em São Paulo. Veja como é bom esse trabalho. Todo mundo em um lugar diferente. Então, eu acho essas lives maravilhosas, porque a gente tem a oportunidade de vários lugares, de estar presente, de estudar, de debater, de aprofundar. Eu só queria finalizar, deixando a Alice assim, bem claro que o amor de Jesus é algo que é imensurável. O amor de Jesus, nenhum ser humano tem um amor que Jesus teve. Isso aí é fato. Quando ele diz amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é ele nos falando que através do amor e através das reencarnações, um dia nós chegaremos a uma condição de espírito elevado. Mas hoje, na humanidade, ninguém tem o amor de Jesus, ninguém. Mas Jesus, por ter esse amor, também ele tinha muita seriedade e amor à mensagem de Deus para os homens. Por isso que ele usou desse rigor com o processo espiritual. Ele usou com o processo espiritual. Nós poderíamos voltar no futuro a falar mais sobre isso, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Ok, Josué, mais uma vez, parabéns. Gostei muito da sua reflexão. O Evangelho fala isso mesmo. E se não tem mais ninguém para acrescentar ou fazer pergunta, gostaríamos que você fizesse a prece final do nosso trabalho. Então vamos lá. Vamos lá. Eu agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo a Jesus as suas bênçãos conosco, pedindo desculpas, né, pelas palavras que usamos e em algum momento se essas palavras elas ofendem ou magoam, às vezes acontece, não é a intenção não, tá? Nós temos amor e respeito ao trabalho demais, somos imperfeitos. Eu gosto sempre de fazer minhas orações falando assim, apesar de tudo. Que eu digo assim, olha, Senhor, apesar de sermos quem somos, e carregarmos as falhas que nós temos, o teu amor por nós é muito grande. Então vamos fazer nossa oração? Querido Jesus, te pedimos nesse instante, Senhor, por todos aqueles que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, nas nossas casas, nas ruas, nas esquinas, nos abrigos, nos presídios, nos becos, nos hospitais, nos abrigos, em toda parte, onde haja necessidade do teu amor, nas guerras, nas lutas, entre aqueles que fazem sofrer e entre aqueles que sofrem. Que a luz da tua mensagem possa iluminar todos os corações, hoje e sempre. E que os nossos irmãos responsáveis por esse trabalho, material e espiritual, dessas lives, que essa equipe material, que essa equipe espiritual possa continuar levando e divulgando essa mensagem hoje e sempre. Que assim seja.